noite, meu povo! Sexta-feira, dia 25 de agosto, estamos começando a nossa última live de criança, a prova de doenças da semana, né? Acho que a gente vai ter mais lives desse tipo na próxima semana também, vou avisar para vocês em breve. E a gente vai receber hoje uma convidada aqui bem especial, mas antes da gente falar sobre a nossa convidada do dia, eu queria me apresentar para quem não me conhece. Eu sou a Bia Carneiro. Se você acabou de cair aqui nessa live, seja muito bem-vinda ao meu perfil aqui no Instagram e a essa live. Então, essa live é a live Criança à Prova de Doenças, onde eu convido uma mãe para conversar sobre como tem sido para ela a introdução, o uso do farmácia natural na vida dela, na vida da criança dela. E essa live faz parte do desafio Farmácia Natural, o desafio que eu desenvolvi para ajudar mães que, como eu, querem cuidar das suas crianças de forma mais natural, usar menos remédios da farmácia comum, mesmo para mães que não têm tempo, para crianças que são muito seletivas, para mães que nunca usaram nada natural com suas crianças, para todas essas mães, todas vocês que desejam, né, ter esses cuidados naturais, o desafio Farmácia Natural para vocês. Então, a gente está chegando agora quase na metade do desafio Farmácia Natural. Essa semana foi focada no tratamento de alguns desequilíbrios comuns da infância. Então, a gente falou sobre gripes e resfriados, dor de garganta, rinite, sinusite, tosse, com mini-aulas, com aulas, né, lives Farmácia Natural, abordando os cuidados recomendados pelo Ayurveda no apoio ao tratamento dessas doenças. E todo dia à noite a gente teve esse encontro aqui, que está começando hoje, mais um, de criança à prova de doença, com mães que já aplicam o método Farmácia Natural, para que elas possam compartilhar com a gente como é que tem sido essa experiência, os desafios, as conquistas. Então hoje, nessa sexta-feira, dia 25 de agosto, a gente vai receber mais uma mãe aqui, a Neide, que é mãe do Samuel, e ela tem uma história bem legal para contar pra gente. Tô super animada aqui de ouvir a história da Neide e acho que vocês vão gostar bastante, tá? Mas antes de eu chamar a Neide, quero saber quem tá entrando aqui, quem já tá inscrito aí no desafio, me avisa, bota aí hashtag desafio para eu saber. E quem ainda não tá, fica o convite, o link tá na bio do Instagram, não perca a oportunidade, é ao vivo, é gratuito, é online e é muito conteúdo de qualidade para você conseguir começar desde já a implementar cuidados mais naturais para sua criança, para ver ela menos doente. Então, previne doenças, né? Sua criança vai começar a ficar menos doente e quando ela adoecer, ela vai se recuperar muito mais rápido. Então, se você quer ficar longe da emergência pediátrica, ver sua criança com mais saúde, brincando, ao invés de estar tomando um monte de medicamento, doente numa cama, participa do desafio Farmácia Natural, tá bom? E aí, meu povo, quem tá aqui no desafio? Quero saber, conta aí pra mim. Quem tá chegando, bota aí hashtag desafio, se você tá inscrita no desafio, para eu saber aqui quem tá participando já do desafio. Enquanto a Neide não chega, oi Daniele, Ju, Daiane, boa noite, gente. Márcia Cristina, Ariane, sejam bem-vindas. Gislene está no desafio, RJS, Alessandra, tudo bom? Luciene, hashtag desafio, isso aí, Rodrigues. Boa noite, Gislene, tudo bom? Rosane, Raquel, Lenice, muito bom. Deb também está no desafio. Daniela, boa noite, gente. Tem uma mãe aqui falando, minha filha tem 3 anos, 9 meses e começou numa gripe. Hoje está atacando a garganta. Então você deu sorte, porque você está no meio do desafio Farmácia Natural. Então você tem bastante recursos aí para ajudar a sua criança a melhorar rápido. Neide.mda. Tá. E lembra de falar com o Pedro, você, Vicentão, antes de dormir. Boa noite, gente. Então, tô vendo aqui, dando
vendo quem está entrando. Maria, Rosiane, Paula. Boa noite, boa noite. Oi, Luiz, eu dei algumas dicas sobre asma. A Heloísa está falando aqui que a filha está com asma. Lá no meu YouTube, a gente abriu essa semana uma aula do Beabá da Mama sobre asma que não estava disponível e a gente deu de presente para vocês. Então, ela está disponível. Depois dessa live, você pode correr lá no YouTube e ver quais são os cuidados que a Ayurveda recomenda no apoio ao tratamento da asma, tá bom? E, então, como prometido, vamos chamar a Neide para ela conversar com a gente. Cadê a Neide? Ela não tá aqui. Neide, você já tá aqui na live? A Paula aqui, Bia, queria te agradecer. Implementei mudanças em casa desde terça e de manhã e já estou colhendo frutos. Muito bom, Paula. Parabéns, que legal. A Alessandra falando que ama as minhas dicas. Que bom, Alessandra. A Gomes Dayati tá falando, tô no grupo do WhatsApp, essa é da comunidade Farmácia Natural? Sim, é o desafio, os grupos do WhatsApp são do desafio Farmácia Natural, né? Bia, quando não tem a semente de coentro, o que pode substituir a semente de coentro? Depende para que situação. Para febre, se você não tem o coentro, deixa eu pensar aqui. Enquanto eu penso, deixa eu procurar a Neide. Cristina, minha filha de 6 anos, tomou 10 dias de amoxicilina para sinusite, mas não resolveu. Agora vai tomar mais 10 dias de outro antibiótico. Vê se você consegue implementar o Farmácia Natural junto com o antibiótico. Acho que vai dar samba, hein? Conversa com o pediatra. Não... Deixa eu ver aqui se a Neide entrou. Não. Cadê a Neide? Cadê a Neide? Estou começando o tratamento com meu filho. Ele tossia muito. Estou muito feliz. Que bom. Que legal, Maria de Fátima. Deixa eu ver se eu acho a Neide aqui para chamar ela, mas eu acho que ela ainda não tá aqui ao vivo. Vamos ver, Neide. Ela não tá aparecendo aqui para mim. Pode sim substituir o comingrão pelo pó no chá da imunidade. A Alessandra falando quando o filho tem febre da camomila. Calma, a Neide aqui chegou. Então vamos receber a Neide. A Fê falando, meu filho tem rinite e sinusite, assista as mini-aulas e as lives do Farmácia Natural que rolaram essa semana sobre rinite e sinusite. Entrou, agora entrou, acho. Neide, só que o vídeo, seu vídeo tá... Ah, agora foi. Nossa, eu tô... errou nesse negócio. Seja muito bem-vinda, Neide. Tudo bem? Tudo bem. Meu filho já estava aqui. Mamãe, você já está participando da live? Eu ainda não, estou tentando. Neide, primeiro quero te agradecer por ter aceito o convite, por disponibilizar o seu tempo para compartilhar um pouquinho da sua história. Muito obrigada. Para mim é uma honra. Eu sempre fico muito feliz de estar com você e com o Samuel também. Eu lembro a primeira live que você foi em algum desafio do Farmácia Natural, era uma live de tirar dúvidas, né? E você entrou no finalzinho com o Samuel apareceu também, foi muito legal. Ele ficou numa insistência danada, porque ele ficou fã, né? Ele virou fã. Depois que ele se recuperou de tudo que já passou, né? Aí ele virou seu fã. Neide, conta pra gente um pouquinho da história de vocês, do Samuel, antes do Farmácia Natural. Como é que era a vida de vocês antes? O que fez você querer ir para o Farmácia Natural? E como é que tá a vida de vocês agora? Conta aí pra gente, por favor.
vou resumir, né, o máximo que eu puder, porque é bem, a história é longa. O Samuel tem quantos anos? Samuel está com 7 anos. Ele, Aham. no ano passado, ele pegou Covid. Então, Samuel era uma criança saudável. Eu sempre cuidei, né, o máximo da saúde dele para não ter que usar medicamento. Ele pegou a Covid, infelizmente, foi inevitável. Aí veio as sequelas, né? E a Covid ele passou bem, e depois, um mês depois, ele desencadeou asma, rinite. E a primeira crise dele, diagnosticaram ele que ele tinha vestígio de vidro oculto e fibrose, vestígio de fibrose. E era tratar. E foi o que eu tentei fazer, né? Foi tratando com os medicamentos, ele o pneumologista, passava remédio, não alergista, ia para o pediatra. O que ele dava com câncer, passava aos hospitais. E foi um ano inteiro, Bia. O ano passado foi um ano de sofrimento para mim, porque ver meu filho, que era uma criança saudável, e para virar no tempo, era saindo daqui correndo, mesmo quando as medicações, era saindo de casa correndo, ele ficava sem ar, chegava desmaiado. Nossa, para mim foi, Não. era sufocante. Aí o médico falou que eu tinha que usar bomba, pelo menos um durante o inverno, usar essas bombinhas e antialérgico, aí outros remédios que eu não lembro. Foi o que eu fiz durante o ano todo. Quando o calorzão, né, ele deu uma melhorada. Só um minutinho. Ele deu uma melhorada no calor. Aí iniciou o ano, né, começou a entrar esse ano de 2023, entrou, já começou a virar a estação. Aí já começou a dar a crise dele de novo. Voltar as crises. Calma aí. Ô, Neide, o pessoal tá falando que o seu áudio está com eco. Você tem fone de ouvido? Tem. Só um minutinho. Bota aí, então, de repente vai melhorar. O outro tá ali dentro, Samuel. Por favor, pega lá. Só um minutinho. Deixa eu pegar aqui. Pra gente ver se melhora. Calma aí. Tá dentro do seu armário, filho. Oi, Samuel. Samuel, olha que eu vi aqui, olha. Tudo bom, Samuel? Ele tá falando com as primas dele também. Deixa eu colocar aqui. Oi? Por favor, me atrapalha não. Achou agora? Vê se ouve melhor. Tá bem? Tá melhor. Então, tá bom. Então, volta um pouquinho, porque o pessoal não estava conseguindo te entender. Ele pegou. Ele era uma criança saudável, né? Não adoecia muito até pegar Covid, foi isso que eu entendi. Isso, ele nunca foi uma criança Covid E foi em que ano o Covid? No ano passado. Foi 2022. 2022. Ele pegou em março de 2022. E de março até o final do ano, era hospital todo mês, era antibiótico, era expectorante, era o Alegra. Isso, era o Alegra constante. O Alegra era 2, 3 vidros por mês. O que mais? E as bombinhas, né? Que ele usava 2 tipos de bombinha. Foi o ano todo assim. E mesmo assim, às vezes, quando o tempo ficava muito seco, era bater ao hospital, porque ele ficava sem ar nenhum. Ficava a saturação muito baixa. Ia para o hospital, ia direto para o oxigênio. Chegou até a ir para o CTI uma vez. Nossa. E tive que acostumar o ano passado a me adaptar com essa situação. Aí veio o calor, né? Veio o alívio. Aliviou. Aí iniciou o ano de 2023. Quando iniciou o outono, ele deu a primeira crise dele. Começou umas alergias. As alergias que ele sempre dava, desde que era bebê. Porque a única coisa que ele tinha era alergia à virada de tempo. E eu tratava com soro. Nunca dei remédio para meu filho. E esse ano começou as alergias de novo. Eu imaginei, acho que não vai vir crise. Quando foi em abril, veio a primeira crise dele. Tive que parar no hospital de novo, falta de ar, chegou quase desmaiado de novo. Falei assim, começou meu tormento de novo. E quando
em abril, na metade de abril mais ou menos, foi onde deu a crise braba dele, que eu fui para o hospital. Aí a médica falou, aí eu levei ele na pediatra dele. Ela falou assim: ô Neide, você vai ter que fazer o tratamento o ano todo de novo, não vai poder parar de usar bombinha, porque senão vai parar o hospital de novo. Aí começa meu desespero, porque eu sei que a bombinha, ela ajuda naquele momento, mas ela desencadeia outras coisas, ó, problema de coração. Aí eu fiquei orando ao Senhor para me mostrar alguma coisa, porque eu não queria que meu filho virasse dependente de remédio, porque eu já sou traumatizada comigo mesmo, né? Eu tenho muito trauma de remédio, porque eu tomei muito antibiótico. E foi quando eu estava vendo o Instagram, eu acho que era no Instagram mesmo, eu vi você fazendo o desafio. Uhum. Aí eu falei assim: eu acho que essa é a minha oportunidade. Pedi tanto a Deus para me mostrar alguma coisa. Eu nunca fui de prestar atenção nesse desafio, eu nunca gostei. É que eu sempre fiquei cabreira. Hoje eu tô ficando viciada. Aí eu resolvi entrar no desafio. Aí naquele desafio, naqueles pequenos vídeos que eu ia ficar vendo, eu anotando tudo. Eu anotava, Uhum. e ele já estava na metade, acho que fazendo 2 semanas de tratamento do. Eu já estava quase 2 semanas, com tudo de novo. O Alegra, as bombinhas, e xarope, era soro. Eu lavava o nariz, eu usava um daqueles vidros de soro grande, era 2 por semana, eu acho que usava mais de 2, se eu não me Nossa. engano. Era constante. Aí eu comecei a usar a cúrcuma com mel, aí comecei a usar a compressa com H-Mor. Eu fiz tudo que tinha naquele desafio, eu fui fazendo. E eu senti o Samuel que ele melhorou. Aí eu pensei comigo, eu falei: se eu continuar com esses tratamentos e com as medicações da farmácia, eu não vou saber o que meu filho melhorou por qual motivo. Eu resolvi tirar a medicação toda. E sem falar com a pediatra dele. Tirei tudo. Ah, E fiz. Aí foi na última, acho que foi já perto do dia 1º de maio, você abriu para a gente poder comprar o cursinho. Eu falei: eu vou comprar. Se no desafio eu vi melhora no meu filho, eu vou fazer. E comprei. Bia, eu não me arrependo. Mudei a alimentação do meu filho totalmente. A alimentação dele também mudei muito. Eu aprendi isso no farmacinho. Por mais que eu cuidasse da saúde dele, tinha coisas que eu pecava. Parte de uhum. leite, eu já sabia que sempre fez mal, tanto para mim quanto para ele. Eu dava pouco, mas o iogurte, o chocolate, esses biscoitos, era um veneno, porque eu mandava para a escola, porque era o que ele queria. Aí eu comecei com ele bastante. Eu mostrei seus desafios, mostrei as lives, assistia as suas lives sempre com ele junto. Mostrei os vídeos do seu menino, do Que Vicente, bacana. ele que fazia as preparações, e ele foi se empolgando. Hoje aqui em casa, eu posso te falar, desde abril foi a última medicação dele. Não dou nada de remédio para meus filhos mais, graças a Deus. Quando ele inicia, dá aqueles primeiros sintomas, que é o que você fala, né? A gente que é mãe, a gente conhece. Ele começa a inchar isso aqui dele, eu já percebo, ele tá vindo. Aí eu já entro com tudo que eu tenho. Aí, se passa um dia, eu vejo que a calça é seca, eu tiro a cúrcuma, já não dou mais. Aí eu passo a dar o Uhum. xarope de mel com limão. E se eu Sim. vejo que ele está tossindo da noite, eu faço a compressa de água morna. Eu faço a fumaça da cúrcuma e vou fazendo tudo que está lá. E assim eu Aham. tenho lidado com essa situação. Não vou dizer, Bia, que ele não tenha ficado doente, fica direto. Uhum. Ele virou o tempo, vem de novo. Só que eu já entro com tudo, não dá febre, não vai para o hospital. A pediatra dele que eu tive agora recente, foi porque ele completou os 7 anos, eu não tinha levado ainda. Foi de rotina e conversei com ela, expliquei, né, do farmácia natural. Ela falou: Neide, se ele está se adaptando, se ele consegue, se ele aceita o gengibre, porque é muito picante. Eu, particularmente, eu acho muito picante. Mas eu faço junto com ele, eu tomo. Se ele está aceitando, amém. Deixa do jeito que tá. Remédio, mas ela me aconselhou: deixa em casa, nunca falte a sua bombinha, porque, né, a Sim. gente não sabe. E assim É. eu fiz. Continuo, né, as bombinhas dele ficam aqui, mas guardada. Não Não uso. tem usado. Não, nem o
soro é preciso mais lavar, porque eu percebia, quando eu lavava com soro, eu fazia a lavagem mesmo forte. Ele sentia uma pressão, né? No ouvido, ele dizia que doía. Eu parei também de lavar com soro, faço a fumaça, a inalação, faço, Sim. quando o tempo está meio seco, eu coloco óleo de gergelim, Uhum. e assim eu vou fazendo, Bia. O feijão moyashi que você sempre fala, né? Aqui em casa não falta feijão moyashi. O arroz vermelho, que aqui a gente já comia o integral, de vez em quando, aí a gente Uhum. mudava. Aí eu descobri o arroz vermelho com vocês, e assim vou revezando. Quando ele tá bem, eu dou o arroz normal, dou feijãozinho comum, porque ele gosta, ele ama o feijão. Ele gosta do feijão moyashi, mas assim, ele comeu bastante. Então ele fala, agora eu não quero mais. Mas eu revezo, eu faço 2 vezes por semana, eu faço um moyashizinho para ele e o restante vou virando com outras coisas. Mas aqui em casa é o que você fala. Se você não quer que seu filho não coma, não compre. Então eu É. evito o máximo. Aí vem os sabotadores, que ele vai final de semana ele vai para casa do vô, né, da minha irmã, aí ele volta de lá atacado. Sempre quando ele vai, que volta, eu já deixo os preparos aqui em casa, porque eu sei que ele vai voltar atacado. Aí é o leite, é o todinho, é Nescau, é biscoito, é Yakult. Aqui em casa não tem, mas eu não posso impedir ele de onde ele vai, né? Mas eu já me Uhum. preparo. Então, Bia, o que eu posso te falar é que para as pessoas não terem medo. Eu tinha medo, né, de fazer desafios, e esse foi o primeiro que eu fiz com você. Então, me apaixonei, eu falo, não saio mais dos naturais, não saio. Participo até às vezes para mim de alguns que aparecem para mim, eu até falo que vocês estão na hora de estudar e passar para a gente também, né, outras partes do adulto também. Sim. Tratar da saúde do adulto também, porque a gente precisa. Da mãe, né? Da mãe, do pai. Exatamente. A minha vida agora é natural. Muito legal, Neide. Então, E quanto essa que é a minha você gastava de experiência. farmácia com ele ano passado, quando essas crises todas aí, uma atrás da outra? Era muito dinheiro, não lembro. Eu sei que era muito gasto, porque tinha um antibiótico custava R$ 200. E às vezes ele tinha que tomar os dois junto. Era desesperador, porque o antibiótico é muito caro. As É. bombinhas, uma bombinha era R$ 80, dava para 120. Eu não lembro, teria até que olhar ali. Eu até perdi a conta, porque esse ano eu não mexi mais com isso, então eu nem lembro mais. Mas o Alegre é 60, e era 3 Alegra por mês. Eu gastava muito dinheiro com meu filho, fora o plano de saúde, que eu gastava em média, o meu plano com o dele, mas quem usava sempre era só ele. Chegava a pagar R$ 1.000 de plano de saúde. Então, assim, para mim Sim. saiu muito caro. E eu hoje não lembro. A última vez que meu filho foi em hospital foi antes de eu conhecer a farmácia natural. Vi Uau. 2 semanas antes. Depois que eu conheci, meu filho não pisou mais no hospital. Hoje ele foi no otorrino, né? Porque ele tem um excesso de cera. Até ia ver com você depois. Ele tem uma Aham. produção de excesso de cera seca. Ele não produz a cera comum, é uma cera seca. A cada 3 meses eu tenho que ir no otorrino para ele tirar. Aí hoje ele viu que ele está começando com o nariz encatarrado, né? Eu não tinha observado isso, porque dormiu a noite bem. Aí ele já passou, perguntou o que eu estava dando. Eu falei assim, eu nem tinha visto que ele está com o nariz encatarrado, porque ele estava bem, dormiu bem. Aí ele já passou um Descongestionante. antialérgico, porque ele disse que pode virar uma sinusite. Eu falei com ele, doutor, eu tenho já, né, os produtos em casa, tudo natural que eu faço, para ele eu faço xarope natural, eu uso as ervas, tudo natural. Eu não dou mais remédio para ele desde o ano passado. Na verdade, desde o início do ano, que eu parei de dar. Aí ele, mesmo assim, ele falou, você dá esse aqui para poder ele prevenção, né, para não dar uma sinusite. Aí eu não falei nada. Falei, tá bom, ele passou, tá aqui guardado. Mas aí ele chegou, foi para a escola, chegou, jantou, falei assim, antes de dormir, você já sabe, né, que a gente vai fazer os preparos para você. Ele já tá consciente. Então é isso. Bom, Neide.
E como é que foi no início para ele aceitar esses remédios naturais? Teve resistência? Porque muitas mães têm essa preocupação, se a criança vai aceitar o sabor, é diferente. Ele já estava acostumado, você já usava em casa gengibre, A cúrcuma, única nada coisa, disso? não. Eu só usava pimenta do reino e mesmo assim muito pouco eu ficava com medo por conta dele. Eu nunca imaginei que a pimenta do reino seria Sua essa. melhor amiga. Nossa, hoje a gente se dá muito bem. Eu sempre gostei, né? Porque a minha mãe, a gente vim da roça, então lá era tudo, era essas ervas. A minha mãe cultivava tudo isso. Só que eu nem lembrava dessas coisas mais. Aqui cheguei em Volta Redonda, a alimentação é tudo diferente. Mas a gente vai mais Sim. pro rápido. É. Então hoje a cúrcuma eu não conhecia, você tem eu não conhecia a cúrcuma. Uhum. Eu conheci, estou apaixonada na cúrcuma. Então, não, ela tem uma potência, ela faz tanta coisa que eu Sim. nunca imaginei na minha vida. Uhum. É Eu gosto. maravilhoso mesmo. E para Ele ele, não teve, ele não então ele teve não teve nenhuma resistência, não. resistência. Não, eu achei que ia ser mais difícil por conta ele já ter ele tinha 6 anos, né? Quando eu comecei. Uhum. Então, assim, eu achei que ele ia ter um pouco de resistência, porque ele já conhece, né, os sabores, ele já sabe o que gosta, o que não quer, mas eu conversei muito com ele, expliquei os medicamentos, ele achava horrível tomar xarope, toda vez que eu tinha que tomar ele reclamava, ele brigava, chorava, aí eu expliquei para ele, você prefere xarope? A única que ele gostava era o Alegra, mas do resto, a bombinha, o uso da bombinha, ele achava insuportável, aí eu expliquei muito para ele, ele entendeu, deixava ele fazer, Uhum. ele mesmo me ajudava a fazer o preparo. Para ele era uma diversão. Então, Uhum. eu não tive trabalho. Problema nenhum Sim. nesse ponto, não. Ele fala, às vezes, o gengibre, ai, mamãe, tá muito picante, tá muito ardido. Eu falei, pro seu bem, toma que vai te fazer bem. Aí no dia seguinte ele via, estava disposto, estava brincando, estava comendo de tudo dentro agora das mudanças, porque assim, eu fui radical, eu mudei radical mesmo. Aqui em casa, Uhum. com o meu filho, né? Porque o pai dele gosta muito de bobeira. Eu tive mais resistência pro lado dele, né, do pai, do que do meu próprio filho, Samuel. do próprio Samuel. Aí, às vezes, ele mesmo fala, tadinho, às vezes ele ia para os lugares, quando ele ainda estava começando as crises, aí eu entrava, eu falava, ó, você vai para casa da vovó, do vovô, mas é isso aqui que você tinha que comer. Eu levava tudo dele. Eu viajava a malinha dele de um lado e a farmacinha do outro. Claro que eu levava os medicamentos, a bombinha, aquela coisa, separado. Mas eu levava a Sim. farmacinha natural para onde eu vou. E explicava para ele. Às vezes as pessoas comiam alguma coisa, eu falei, você não pode. Às vezes eu oferecia, ele falou, não, não posso comer. Enquanto eu não ficar bom, não posso comer nada. E até Ah, hoje, é, iogurte, ele gostava muito de milkshake. Ele, uhum. mamãe, tá frio, né? No calor você deixa eu tomar? Eu falei, no calor, eu vou, porque no calor é tudo melhor, né? Eles não têm nada. Aí a mamãe deixa. Sorvete. Mas depende do sorvete. Eu vou aprender a fazer o sorvete em casa também. Muito bom, né, gente? Muito legal. A vida da gente que trabalha fora é muito corrido, é muito Sim. difícil. Eu tenho muita vontade de aprender a fazer tudo para o meu filho, do natural, de comer. Mas ainda está muito difícil porque eu não tenho tempo. Aham. Muito corrido. Mas o pouco que você fizer já é. Eu tenho falado isso ao longo dessa semana, né, para as mães, porque todas nós, né, a gente está no mesmo barco, todo mundo. Que mãe que tem tempo, né, hoje em dia? Nenhuma. Porque a maioria de nós trabalha e é muita coisa. São jornadas duplas, triplas, né? Porque é cuidar de casa, cuidar da criança, cuidar do nosso trabalho, enfim, é bem pesado mesmo. É muito Mas difícil. o que conseguir de ajuste, né, já está valendo. É aquela coisa do ótimo é inimigo do bom, né? O feito é melhor que o perfeito. Então, todas essas. O que a gente conseguir fazer já é uma mudança, sabe? Já Sim. é válido. E você está vendo isso, né? Então, pequenas mudanças, a gente fica achando que precisa fazer muita mudança para ver resultado, mas não é verdade. Ainda mais numa criança, porque a criança, ela responde
muito mais rápido essas, sabe? Como elas ainda são novas, não tão, o organismo delas está muito mais saudável do que o nosso, né? Um adulto com 30, 40 anos, comendo um monte de porcaria e besteira, tendo uma vida sedentária. Claro que nem todo adulto é assim, mas vamos supor, né? Um adulto nessa situação, para você restabelecer o equilíbrio, é mais difícil. A criança é mais fácil. Então, pequenas mudanças, a gente já sente uma diferença absurda. Às vezes, o simples fato, né, sei lá, a criança toma muito iogurte. Às vezes, o simples fato de você diminuir o iogurte, já assim muda completamente a realidade daquela criança, né, a saúde daquela Verdade. criança. E você nem precisou fazer comida em casa, nada, só tirar ou diminuir o Só bendito do iogurte. tirei o iogurte, que não era constante, né? Era uma coisa que era diário, mas eu sempre dava todinho. Nossa, era um dia sim, um dia não, era mandar um todinho para a escola que ele pedia. E eu não tive dificuldade de tirar, não tive. Eu conversei, mostrei para ele, ó, a partir de agora é tudo mais natural. Chega a ser até, falo que ele é cheio de frescurinha. Meu filho é batizado hoje com cheio de frescurinha. Ah, Nele, é difícil, seu filho. Ele é cheio de coisa, ele não toma isso, não toma aquilo. Para você ter ideia, ele sempre foi, a gente mesmo errando, eu sempre tentei pro lado mais saudável, né? Ele, refrigerante, ele não toma. Suco, não é todos os sucos, se for muito doce, ele também não toma. Tem bastante coisas que ele sabe que não faz bem para a saúde Sim. e que ele não come. Hoje, por exemplo, hoje quando a gente foi no médico, o pai dele comprou batata roxa. Batata roxa. Aí ele falou assim, eu quero. Aí ele comprou duas pequenininhas. Eu falei pra ele, você não tá bem. O médico falou que você tá com o nariz, já com secreção. Aí, eram duas. Aí eu posso comer uma na escola? Eu falei, não pode, filha. Aí o pai dele falou, só uma, Neide, só uma. Aí o que eu pude fazer? Foi orar. Falei, leva. Aí chegar em casa, já tá aqui na cozinha. Falei, fazer os preparos pra ele já mesmo. Mas é uma coisa muito rara mesmo ele comer qualquer bobeira. Não come mais. Uhum. E isso é muito legal porque a gente está educando a criança sobre isso, sobre como cuidar da saúde dela, né? Porque antigamente, quando a gente não tinha esses produtos todos industrializados, ultraprocessados, as pessoas consumiam só realmente alimentos in natura, naturais, né? Na época, sei lá, da nossa avó, até das nossas mães, não tinha esse tipo de produto. Eu tenho 40 anos, né? Então a minha geração, quando eu era criança, foi o boom desses produtos ultraprocessados, né? E tudo mais. E não se tinha as informações que se tem hoje. Então as pessoas não sabiam, por exemplo, os malefícios de um refrigerante. Eu lembro o caderno, sabe aqueles cadernos de bebê que a gente faz, né? Do bebê, assim, Sim. primeiro aninho do bebê, que a gente vai escrevendo tudo. A gente teve uma mudança que a gente fez de casa, que a gente encontrou o caderno do Ricardo, quando ele era bebê. E aí, vocês não vão acreditar, gente. O caderno, assim, a mãe dele escreveu lá com 4 meses, ele tomou leite condensado pela primeira vez, e a mãe dele escreveu lá assim, tipo, super orgulhosa, falando, ele provou hoje pela primeira vez o leite com 4 meses. Meu E, Deus. e adorou, gostou muito, e tal, 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 escrevendo lá. Então não se tinha as informações que a gente tem hoje, né? Hoje em dia, a informação está disponível, só você botar no Google que você encontra informação de qualidade. Claro que tem muita porcaria no Google, mas se você for criteriosa, você encontra. E esses alimentos todos, né, é amplamente sabido que eles são muito nocivos para a saúde. Eles não são nocivos só de, seu filho vai ficar mais gripado e resfriado quando consome esse tipo de produto. Sim, vai ficar, mas não é só isso. Se fosse só isso, estava até bom. Mas são alimentos, né, que a gente nem pode chamar de alimento, mas produtos alimentícios que geram problemas sérios, como câncer, por exemplo, né? Então você aumenta muito mais a chance dessa criança, mesmo durante a infância ou na vida adulta, desenvolver doenças sérias, como câncer, como doenças autoimunes, doenças do coração, se essa criança consome isso o tempo inteiro.
é claro que a gente não tem como isolar a criança desses produtos, porque a criança vai na casa de um, vai na casa do outro, vai na festinha, e tudo bem, né, se isso não é a rotina dela. O problema começa quando isso está na rotina, quando todo dia a criança toma um todinho, quando todo, um dia sim, um dia não, ela toma um iogurte, um Yakult, uma batata Ruffles, sei lá, né? Então, é isso que a gente tem que cuidar, dessa rotina. Se ela, nessa rotina dela, ela está mais protegida desses produtos alimentícios, esse é um grande presente que a gente pode dar para a nossa criança, né? Pode ter um custo no início de tempo, porque é muito mais prático, talvez, você comprar lá uma Ruffles no mercado e dar para sua criança levar de lanche para a escola, do que fazer um sanduichinho em casa para a sua criança, botar uma fruta para a criança, mas você está trocando o curto prazo pelo longo prazo. Essa é a única certeza que a gente tem, né? Porque você Sim. está ganhando tempo ali no curto prazo, que você pega uma batata Ruffles e bota no lanche, ou pega um todinho e bota no lanche, mas no médio e longo prazo essa criança vai ficar mais doente. Essa criança vai dar mais trabalho de problemas de saúde, fora as questões lá na frente, que podem surgir mais sérias até do que uma simples gripe, resfriado, rinite, sinusite, essas coisas todas. E, além disso, ao adotar esses cuidados, você está vendo, eu acho muito bonita a sua história, porque isso que você traz de... Você chama o Samuel para assistir as aulas com você, e você, então, ensina também para ele todos esses cuidados. Eu acho isso muito legal, porque você está educando ele sobre como cuidar da saúde dele. E isso ele vai levar para a vida toda dele, né? E, assim, isso é muito precioso. Muito, muito precioso. Então, parabéns aí pelo seu esforço. Obrigada. A gente vai no mercado, eu e ele, pai dele, ele olha, mamãe, isso aqui é saudável? Ele fala, por que que as coisas saudáveis não são... As coisas que não são saudáveis são muito gostosas. E as que são É, saudáveis não são tão gostosas. mas é Eu isso falo, mesmo. mas tem coisas saudáveis. Se a gente souber fazer, fica gostoso. É igual quando eu falo do arroz vermelho, né? Nossa, mas aquele é horrível para fazer. Não, o meu arroz vermelho eu amo. Eu amo mesmo. Eu e ele, a gente come muito. Tanto o integral quanto o vermelho. O Aham, goiache é você saber fazer. Então, sim. assim, ele não é ruim, né? Mas também, se você souber fazer, fica muito gostoso. Sim, sim. Mas essa percepção que ele tem, que o que não é saudável é mais gostoso, ele está certo. Ele não é que é mais gostoso, mas o que acontece? A indústria alimentícia ela é muito esperta. Os produtos alimentícios, quando eles fazem, eles botam lá. Tanto que esses produtos, em geral, eles são muito ricos em sódio, então eles têm muito sal. Eles botam uma série de pozinhos lá para realçar o sabor daquele negócio. Então, para a criança, o sabor de uma batata Ruffles, né, ele é muito mais marcante do que você der uma batata que você fez em casa, assada, no forno, né, naturalzinha, assim, com azeite, um fio de azeite. Então, a indústria é bem esperta, né? Então, e aí as pesquisas mostram isso também, se vocês procurarem pesquisas modernas, elas vão mostrar isso. Quanto mais a criança consome produto alimentício, esses produtos ultraprocessados, menos graça ela vê no alimento in natura, porque o alimento in natura, o sabor dele é mais delicado, é mais suave, não é tão forte quanto o sabor dessas coisas dos ultraprocessados. Então essa percepção dele está certíssima, é isso. E aí por isso que a gente tem que proteger as crianças desses produtos ultraprocessados, porque quanto mais elas consomem produto ultraprocessado, mais resistente ela fica a querer o in natura, mais ela não vê graça no in natura, né? No legume, no arroz, no feijão, enfim, nos alimentos que devem ser a base da alimentação humana, né? O alimento que está na feira, no hortifruti, é isso. Bom, muito Aqui em casa, legal, Neide. aqui em casa Fala. eu sempre conversei com ele. Você olha, você pode comer, onde eu pecava, né? Você pode comer o que não é saudável, mas você tem que comer o que é saudável também. Então ele sempre comeu aquilo que eu falava, né? Fazia bem para a saúde. Ele nunca me deu problema com legumes, verduras, frutas. Sempre comeu de tudo. Tudo que eu coloco no prato ele come. Por isso que eu acho que ele não teve nenhum problema com a farmacinha natural.
Eu sempre deixei ele né, consciente, ó, se você vai comer bobeira, você tem que comer o que te faz bem também, que é saudável. Você sempre comeu. Então a gente não teve problema, porque eu sempre deixei ele a par da Sim. situação, expliquei para ele. E por isso que ele chegou até ano passado super saudável, pelo que você falou, né? Com É, certeza tem a contribuição da alimentação é fundamental, gente. Alimento, acho que foi ontem que eu estava falando na live, né? Lembra do Samuel quando nasceu, pequenininho, recém-nascido, bebê recém-nascido. O quanto que ele cresceu nesses 7 anos. E cresce muito rápido, eles crescem muito rápido. O que que faz essa criança crescer? O alimento. Primeiro ele recebe o leite materno, depois a gente vai começar a oferecer os alimentos. Então, o alimento é a base da vida. Tanto que o Ayurveda, né, diz que o alimento é um dos pilares da vida. Junto com o sono e outros cuidados com a rotina, o alimento é um dos pilares da vida. Então, o alimento correto, ele vai prevenir doenças, né? A sua criança vai ter uma imunidade mais forte, por isso que semana que vem as aulas do desafio são todas focadas nessa parte da prevenção. E quando a criança adoece, também é importante, porque mesmo o alimento saudável, quando a criança está saudável, pode não ser o ideal quando ela está doente. Depende do que ela está tendo, né? Então, a criança, por exemplo, uma banana é saudável. Você pode dar uma banana para sua criança comer no dia a dia. Agora, no dia que ela acordou toda encatarrada, se você dá uma banana, a chance é que aquela banana provoque mais muco naquela criança. Então, e aí o alimento vira remédio, né? Quando a criança está doente. Que aí você tem que fazer engraçado. algumas adaptações. Você falou da banana, o ovo, ele ama a banana, ama o ovo, mas quando ele começa a catar, começa a espirrar, eu falei, olha, ovo só meio-dia, na hora do almoço, e banana, ele gostava da comida, a comida com banana, ele adorava, eu tirei. Ah, sim, também. Também já Não, não, gostei muito de comida com banana. não dou, eu explico para ele por quê. Banana também, se ele tiver dessa forma, não dou para ele, porque, né, já aprendi que não é, por mais que seja saudável, mas naquele momento não é saudável. O ovo, Exatamente. o ovo que de vez em quando aí não tem jeito. Ele eu quero o ovo. Aí eu tenho que fazer o ovo de manhã para ele. Mas aqui eu converso muito com o pai dele. Eu falei assim, até nisso, o sol influencia. Quanto eu aprendi com você. O ovo se dá quando estiver mais próximo do sol. Mais próximo do sol é meio-dia, na hora do almoço. Então, o ovo ele se esbanja na hora do almoço. Ele come Aham. ovo todo dia. Todo dia ele tem que comer ovo. Muito bom, Neide. Deixa eu ver se tem alguma. Gente, vocês têm dúvidas para a Neide? Aproveitem para tirar dúvidas, perguntar alguma coisa que vocês queiram saber da história dela. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para trás. Ah, uma mãe aqui falando, hoje mandei o lanche para a escola da minha criança. Coloquei uma observação, não colocar na geladeira, sem alimentação gelada por aqui. Muito legal, Paula. Parabéns, isso aí. A Vânia aqui falando, quando a minha criança era bebê, tomou muito danoninho. Não sabia que fazia mal. Tudo bem, Vânia, é isso aí. A gente, né, a gente não sabe até a partir o momento que a gente começa a saber. Então, não se sinta culpada. O importante é, depois que a gente recebe um conhecimento desse, né, é a gente implementar. Então, o que passou, passou. Agora, daqui para frente, é uma nova vida. Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. O que pode mandar de lanche de escola sem ser fruta? Vai depender, gente, depende. A alimentação da criança, ela deve variar de acordo com uma série de aspectos, que a gente vai falar bastante sobre isso semana que vem, tá? Mas só para dar um spoiler aqui do que a gente vai conversar semana que vem, a alimentação da sua criança deve depender de acordo, primeiro, com a capacidade digestiva dela, com a digestão. Se a criança tem digestão, tem acne, né, tem capacidade digestiva, se ela come, fica bem, digere bem, tem apetite, daqui a lá 4 horas vai ter fome de novo, você continua o que você está dando, está funcionando. Então, primeira coisa é variar de acordo com a capacidade digestiva. Depois, estação do ano. Vocês já repararam? Neide, você já reparou que no inverno você tem mais fome, no verão a gente tem menos fome, que no inverno a gente quer comer alimentos mais pesados, a gente tem vontade de comer. Quem come carne tem vontade de comer mais carne.
É nessa época que a caldo. gente caldos, fundi, né? Nessa época que o povo come fundi de queijo, de carne, de chocolate. Chocolate. São alimentos mais pesados, né? Para digestão. E no verão a gente não tem vontade de comer essas coisas. A gente tem vontade de comer um alimento mais leve e mais fresco. Sucos, melancia, melão, água de coco, naquele calorzão de janeiro, ninguém quer comer uma feijoada. Pelo menos se a pessoa está minimamente equilibrada e conectada com o que está acontecendo ao redor, né? Você não tem vontade de comer uma feijoada, que é super pesado para a digestão. Então, a alimentação da sua criança tem que variar de acordo com esses aspectos, né? Não é legal a gente dar o mesmo tipo de comida o ano todo para a criança, porque o clima muda, a digestão dela muda, tanta coisa muda, né? De um dia para o outro, numa criança, em todo mundo, em todos nós. Tem dia que está mais úmido, tem dia que está mais seco. Então você vai começando a observar, você aprende a observar mais a natureza, a sua criança. E aí, quando ela está doente, ainda tem essa questão, né? Porque quando ela está doente, a capacidade digestiva diminui. Então, a gente tem que procurar dar uma alimentação mais leve. E aí, estão perguntando, depois de quanto tempo retirando um determinado alimento, a gente vai ter um resultado? Depende. A Neide pode falar aí da experiência dela, quando ela tirou o iogurte. Você demorou para ver resultado, Neide? Assim. Não, foi de imediato, de imediato. Eu lembro que quando o Samuel ficava doente, eram essas coisas que ele comia e não melhorava. Por mais que eu dava medicamento de farmácia, uma coisa assim que o resultado você vê, mesmo que prejudique, né, outras coisas, que é o Sim. caso do antibiótico, ele demorava e daqui a pouco recaía de novo. E eu ficava me perguntando, mas o que eu faço de errado? Porque ele tem alimentação saudável. Só que também tinha saudável, mas tinha aquilo que não era. São os derivados dos leites, gelado, que eu não era de dar. Mas o leite era gelado, o iogurte era gelado, algumas frutas eu deixava na geladeira, que hoje eu não deixo mais. E quando eu tirei tudo, você vê, eu não dou mais remédio pro meu filho, não dou. Desde que eu conheci a farmácia natural, meu filho não toma mais um remédio, um antialérgico. As alergias dele, tá, porque eu moro, você sabe, Volta Redonda, eu moro na cidade do Aço, né? Então é pó para todos os lados. De frente à minha casa, é CSN, de um lado serralheria. Então, você imagina, eu vivo no meio do pó. E Sim. é alimentação, é a farmacinha natural. Claro, realmente você vai ficar observando. Se seu filho, não está melhorando, porque é algo mais grave, né? Você tem que procurar um médico. É isso que eu tenho em Sim. mente. Mas Sim. enquanto eu puder, com os naturais, eu vou mantendo. E graças a Deus tem dado certo. Desde abril, que foi a última vez, comparado ao ano passado, que de março a maio, era 2, 3 vezes por mês era hospital, porque era desesperador. E esse ano, ele foi uma vez, e antes de eu conhecer a farmacinha. Depois, quando ele dá os primeiros sinais dele, acabou. Aí eu já tiro tudo que eu dou de vez em quando, já não dou, já entro com, né, com os produtos naturais e dá certo. O dele, antes ficava uma semana, 2 semanas para melhorar, 2 dias, às vezes não chega nem 2 dias. Eu faço, ele dá os primeiros sinais, quando ele volta da escola, no dia seguinte acabou, não tem mais nada. Eu continuo, às vezes, né, por prevenção, Sim. Uhum. mas não passo mais de uma semana fazendo tratamento com ele, não. É muito impressionante, né? O resultado é bem rápido. Você tem que fazer, Bia, porque tem gente que fala, dá uma vez, duas. Melhorou, cortou. Não, eu falo até para pessoas que eu faço muito, falo muito de farmácia natural para as pessoas que eu conheço. Não é como se fosse um medicamento de farmácia moderna. Você tem que fazer um Aham. tratamento. Não, É, não é uma forma preventiva. Você não pode dar isso como prevenção. Você tem que fazer um tratamento. Iniciou, o que o médico faria para você? Ele vai te dar um tratamento por 7 dias, por uma semana. uhum. É o que eu faço. Eu É, faço uma média de uma semana, mais ou menos, de tratamento. sim. Se ele só espirrou, né? Eu já vi que ele tá espirrando um espirro assim diferente, você percebe quando é um espirro de que vai vir alguma coisa. Aí eu entro com a cúrcuma, com a pastinha e já entro com o chazinho da imunidade. Se no dia seguinte, ele tá bem, não foi nada, então foi só um susto, aí eu falo, não vou dar mais. Aí eu fico Uhum. observando. É isso aí. Muito bom. Foi o que uma das mães que eu conversei essa semana, ela falou, farmácia natural me ajudou
eu aprendi a ler a minha criança. Aprendi a observar a minha criança, que você fica com olhos de águia, né? Olhos de lince. Criança espirrou, você já fala, opa, calma aí, deixa eu fazer alguma coisa. Essa é a grande diferença, que antes, pelo menos para mim, era assim, antes de eu começar a implementar com o Vicente, a criança espirrou, tá, vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. E aí continua com a mesma alimentação de sempre, continua com tudo igual, e aquilo ali só tende a piorar. E aí quando você vê, você já está lá no antialérgico, às vezes até no antibiótico, porque a situação vai piorando. Então, esse relato que a Neide trouxe aí é exatamente isso, é o coração do método, né? Você agir rápido, tá sempre observando a sua criança, porque não existe outra pessoa no mundo que conheça melhor a sua criança do que você. Então, não é o pediatra, não é a avó, não é o avô, você que está o tempo todo com a criança. Então, você sabe o que é o normal da sua criança, qual é o apetite normal da sua criança, como é que é a respiração da sua criança. Então, os primeiros sinais que a gente começa a observar, a gente já tem recursos, e muitas mães falam disso, né? Das grandes assim, benefícios do método é você ganhar essa autonomia, essa confiança de você ver a sua criança, nossa, deu um espirro aqui, deixa eu já oferecer para ela um chazinho, deixa eu já oferecer uma cúrcuma com mel, né? Deixa, então, se acordou espirrando, hoje não vai comer banana no café da manhã, vamos pensar em outra coisa para o café da manhã. Então, pode parecer, num primeiro momento, difícil, muita informação, mas é o que eu tenho falado aqui ao longo desses dias. Esperem, né? A gente ainda está nem no meio do processo aqui desse desafio, que a Neide, quando fez o desafio, foi um desafio mais curto, foi uma semaninha. Esse a gente está fazendo por 2 semanas, então essa semana agora que está fechando hoje foi um aquecimento para o coração do desafio, que é a semana que vem, que é todo o conhecimento relacionado à imunidade da criança. Então, semana que vem, vocês vão sair da semana que vem, assim, especialistas na imunidade da sua criança. Você vai saber tudo que o Ayurveda diz sobre imunidade infantil. O que é um sabotador, quais são os sabotadores da imunidade, quais são os ativadores, e como você pode fazer para começar a implementar de verdade farmácia natural na sua vida e na vida da sua criança, né? Então, E eu lembro que a Neide participou comigo de uma live, no desafio que ela participou, e foi em maio, né, Neide, se eu não me engano. E eu lembro que naquela live, era uma live para a gente tirar dúvidas, e a Neide ali, no desafio, ela já tinha resultado. Ela estava assim, eu lembro que você falou, gente, isso parece mágica, né? Eu estou aqui com meu filho num perrengue há 1 ano, dando um monte de remédio e nada parece resolver. E aí eu dei aqui uma pastinha, adotei os cuidados aqui das mini aulas e ele está bem melhor. E eu lembro que foi assim muito, muito legal esse relato. E a gente vê, Bia, não é caro as coisas, porque, você assusta o preço. A cúrcuma é tal preço, mas são coisas leves e sai muito barato em relação ao que você gasta de remédio. Eu falo, o curso que eu paguei, para mim foi barato. Para mim foi muito barato, perto dos gastos, e não só os gastos em dinheiro, mas sim mental. Nossa, era horrível você ter que pensar em ir na farmácia, saber que você está comprando algo para melhorar uma coisa para o teu filho, mas vai prejudicar outro no futuro. Porque eu falo por experiência, tomei muito antibiótico para garganta. Então, eu cheguei ao ponto de operar da garganta, já velha, já com meus 27 anos, garganta infeccionada, porque não desinflamava mais. O antibiótico não fazia efeito. É o que eu falei com você. Eu tenho trauma. Então, quando o médico falou que meu filho era remédio passando, eu tinha que aprender a lidar com essa situação, Senhor, não aceito isso, porque eu sei das consequências. O futuro do meu filho, na base de medicamento, não dá. Foi nessa noite, eu estava até chorando, quando eu vi aquele anúncio seu. Aí eu, vou clicar no Saiba Mais. Acho que era Saiba Mais que tinha. Eu cliquei, falei, vou clicar. Aí eu vou participar, vou fazer. Aí no dia seguinte eu comecei a ver, eu ia lá no seu Instagram, vi os vídeos de novo, anotava. Eu falei, vou fazer um teste. Fiz o teste, acho que nos 2 dias, no segundo dia eu tive resultado do meu filho. Tive resultado
E cada vez que eu vou pesquisando, às vezes eu compro até coisas que eu não vou utilizar, que não está sendo, né, naquele momento não é preciso. Igual a cânfora, né? É cânfora com óleo de gergelim. Eu vou comprar, vou deixar aqui. Aí um dia o Samuel começou a saturação a baixar. Falei, ai, ai, ai. Aí eu fui lá, ele estava tossindo. Eu não lembro, acho que eu dei foi a pastinha para ele. Peguei o óleo de gergelim com a campo, massageei o peito dele e fui Uhum. observando. O pai dele falava, Neide, vou levar para o hospital. Eu falei, eu não vou. Eu vou confiar nesse tratamento, porque eu sei que é natural. Mal não vai fazer. Fiz. A saturação dele foi aumentando. Eu fiquei muito feliz. Porque Olha só. quando a saturação dele baixa, a tendência é só diminuir, cair muito, Sim. chegar a desmaiar. E deu resultado. Ficou água morna, né? Fazendo compressa também. E deu certo, graças a Deus. E já fica tudo ali. O olhinho inchou, já fica todos os preparos ali na cozinha. Muito legal, Neide. Muito bom. Fico muito feliz. Aqui tá frio, né? Hoje tá esfriando. O médico, por isso que o médico falou. Eu vou te passar esse xarope aqui, de alérgico, você já dá, porque o tempo virou. Eu falei, virou, mas eu já tenho os produtos dele em casa, né? E aí? Ótimo, muito legal. Muito bacana, Neide. Gente, mais alguma dúvida para Neide? Essa super mãe, corajosa, guerreira. Muito bom. Acho que não tenho nenhuma dúvida aqui, deixa eu ver. Que eu tô aqui com o computador aberto para ler melhor as dúvidas. Aproveitem os últimos minutos, que a gente já está aqui completando 1 hora de live. Aqui as mães falando que adoraram a live. Quem quiser também depois, se quiser tirar, né, conversar com a Neide, pode mandar no direct para ela. Pode. Xarope Estou à de açúcar disposição. mascavo. O xarope a gente ensinou hoje. Você usa, Neide, o Muito. xarope? Sou fã. Eu sou fã. Ele começa a gripar, começa a tosse, o xarope já fica prontinho, né? Ainda mais eu ficava preocupada, que eu fazia o tratamento de uma semana e jogava fora. Aí eu vi você falando que, acho que até lá na própria farmácia mesmo, acho que eu também li, tem um prazo, né, de 1 ano, 6 meses. Eu vi que era Sei. 1 ano. Aí você falou que 6 meses, aí eu falei, então deixa aqui quietinho. Mas graças a Deus, É, eu não tenho usado muito tempo, não. Eu uso uma semana, ele fica bem. Aula, nossa, Bia, ele não falta aula por causa disso. O ano passado ele não estudava. Era uma semana na escola, uma semana em casa, porque as crises eram muito feias. Eu dava mais aula para ele do que as professoras da escola. aí, tá Esse vendo? ano ele não faltou um dia de aula, nenhum. Olha só, Gente, que conquista. é muita emoção, tá? Eu falo para vocês, quando eu conheci vocês, que tudo isso acabou, hoje já acostumei, eu já posso falar, mas cada vez que eu falava para alguém, eu me emocionava. Porque ver seu filho na situação que eu via, ele chegava saindo daqui molinho, parecia que estava morrendo mesmo. E hoje, esse ano, eu não vi isso acontecer com meu filho, vi uma vez antes do farmacia. Para mim, não tem felicidade maior. Que lindo, né, Ed? E que conquista, hein? Porque a gente está falando de tempo, né? Que muitas mães, eu não vou ter tempo para fazer esses remédios, eu não vou ter tempo para melhorar a alimentação dele. Mas olha só essa situação que você trouxe, né? Ele, antes do farmácia natural, faltava beça na escola, você às vezes tinha que dar aula para ele, né? Isso tudo é tempo, né? Então, é impressionante. Você economiza tempo quando você começa a implementar a farmácia natural. Sim. Eu faço minhas coisas à noite, eu preparo à noite, porque eu trabalho o dia todo, né? Eu trabalho home office, mas eu tenho que mostrar meu trabalho, eu tenho que fazer meu trabalho, não tem jeito. Mas assim, à noite, o que eu tenho de fazer, os preparos dele, eu deixo tudo já à noite para fazer. Exatamente, é isso aí. É só a gente querer que a gente consegue. E apoio vocês vão ter, né? Porque lá na comunidade Farmácia Natural tem um grupo de apoio no Facebook, então, para Sim. tirar dúvidas. Tem o Zoom com a Bia, que a gente faz um encontro ao vivo no Zoom de 15 em 15 dias. Então, tem bastante suporte. Estão perguntando aqui quais produtos essenciais você tem em casa, Neide, assim, do Farmacinha. O que você acha que
Não dá para faltar na farmácia natural. Acho que tudo que eu tenho aqui não falta. Eu tenho óleo de gergelim, tenho uma cânfora, tenho... Ai, meu Deus, tem a cúrcuma, né? Que para mim é essencial. A cúrcuma é a mãe. Tem o gengibre, tem o cominho, tem canela em pau. Nossa, eu tenho um monte. Eu tenho que anotar tudinho, porque eu acabo esquecendo os nomes, né? Aí, nos potinhos que eu tenho, eu vou lá e deixo a etiquetinha. Então, Tira assim, uma foto e manda para mim, Neide, que eu vou compartilhar com as mães. tá bom, pode deixar que eu vou juntar e vou mandar para você. E mel, Então, tem mel aí, Neide? o mel puro, que não falta. Já não faltava antes, né? Agora, então, não tá na metade, que eu já compra dois, porque tem um rapaz que ele fornece pra gente. Ele Ah, tem, legal. ele tem aonde faz, né? Ele já até chamou a gente para ir lá para ver, a gente que não vai. Aham, Mas eu tenho certeza da origem que é, então eu sei que é puro. sim. Limão Então, aqui também não falta, açúcar limão, mascavo, limão. até o suco do Samuel, né, que ele gosta de um suquinho, aí às vezes quando ele tá já bem gripadinho, ele fala, faz com açúcar mascavo. Qualquer coisa que faz com açúcar, é o açúcar mascavo. É isso aí, tá vendo? Educação, tá educando ele. Ó, estão te Com certeza. perguntando também se o Samuel já teve alergia a alguma alimentação, algum alimento. Não, nenhum, nem das especiarias, nem das que a gente faz, né, Sim. que é a pele, não teve. Tá. Estão perguntando aqui onde a gente encontra o óleo de gergelim. Na internet você encontra facilmente. Isso. Só para você botar óleo de gergelim. O importante do óleo de gergelim é ele ser puro e extra virgem. Então isso tem que estar lá na embalagem. É bem fácil de encontrar. E tem muitas mães aqui perguntando como faz o xarope do limão com açúcar mascavo. Vejam a mini aula de hoje, que a gente ensina como fazer. Tem na descrição da mini aula também as quantidades, tudo isso. Samuel, já vou liberar sua mãe para vocês irem descansar. Quero te dar o parabéns aí, Samuel. Olha, tô sabendo que você está super saudável aí, só na brincadeira agora, né? Nada mais de hospital, emergência pediátrica. Parabéns, tá? Tô muito feliz por você, hein? A médica dele deve estar até achando estranho, né? Porque era quase todo mês, eu tinha que ir nela, desde o ano passado, e quase todos os dias eu estava mandando mensagem para ela. A última vez que eu mandei mensagem para ela foi no aniversário dele em maio. Eu Aí, ia ó. marcar consulta, a gente marcou acho que até para junho. Depois disso, nunca mais precisei mandar mensagem. Eu vivia mandando foto, ele tá assim, ele tá dessa forma. O médico de plantão passou isso para ele, o que que eu faço? Acho que ela já tá enjoada de tanto que me respondia, coitada. Mas graças a Deus que isso tudo acabou e eu tenho certeza que não vai voltar, porque eu não vou deixar. Sim, sim, é isso aí. Muito É o que bom, eu tenho né? De para falar para as parabéns. pessoas, né? Não ter medo. O valor é muito baixo perto do benefício que a gente tem. Então, se tiver medo, não precisa ter medo, porque basta querer também fazer, né? Não é comprar, é você ler, você querer fazer. Que vai dar tudo certo. Os filhos de vocês jamais vão passar por situações que passam hoje. Muito legal, Neide. Obrigada. Muito bom sempre estar com você e com o Samuel. Eu tenho uma E conexão precisar diferente disso com aí. você, menina. Parece que quando eu tô com você, não sei, a sensação que eu tenho é que a gente já se conhece há muito tempo. É engraçado isso, né? Pois é. Eu acho que foi isso também que aconteceu comigo, o que eu falei com você. Os desafios, eu sempre fiquei com o pé atrás, porque em relação a essa tecnologia, eu ainda sou meio, porque ela veio ajuda, mas ela também, né, atrapalha a É, vida da gente. sim, Você acaba ficando com medo. Aí é, vou participar, ainda mais que a gente tinha que dar o número do telefone da gente, né? Eu falei, eu vou é, dar meu telefone. Passei a gostar do desafio, a gente tem que testar, não adianta, a gente não pode ter medo. Qualquer desafio, se não foi do meu agrado, se eu não gostei, beleza, mas faça. Faça o é, desafio, você vai ver a diferença. Foi o que eu é. fiz. Fiz o Exatamente desafio por e gostei. isso. Essa foi uma das razões para eu desenvolver o desafio, né? Para a gente ajudar vocês a vencer a barreira do medo. Porque quando você
experimenta e vê o resultado é muito óbvio, né? E aí não tem como você não ver que funciona. É muito impressionante mesmo. E o medo, como você falou, o medo faz parte da vida. A gente tem que não deixar que o medo nos impeça de fazer o que a gente acha que é o melhor, né? O medo na nossa vida tem que ser como sal. Se a gente botar muito sal na comida, a gente não consegue comer a comida, né? Então, o medo também. O medo é importante, porque ele preserva a nossa vida, mas ele Sim, tem que ser em dose homeopática. E verdade. não impedir que a gente faça o que a gente acredita, o que a gente quer. Então, Neide, muito, muito obrigada por Eu que disponibilizar a sua hora numa sexta-feira à noite para estar aqui com a gente, compartilhando um pouquinho da sua história e do Samuel. E, enfim, desejo muita saúde para vocês. Contem comigo, com o Ricardo, com o Vicente. O que a gente muito puder ajudar obrigada. vocês, a gente está aqui. Eu, Tá bom? eu que agradeço. Eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Espero que as pessoas tenham essa mesma oportunidade, queiram ter, que eu tive, que não me arrependi. Eu acho que foi a melhor escolha que eu já fiz, né? Depois dessa situação do meu filho. E que eu estou muito feliz. Que eu virei fã de vocês mesmo de carteirinha. E que Deus Obrigada. abençoe a vida de vocês, tá? Que assim Beijo. seja. Fica com Deus, tá? Obrigada, querida. Boa noite, bom final de semana. Pra você também. Deixa eu só ver onde que desliga aqui, que eu tô perdida. Acho que tem um xizinho na sua tela, deve aparecer. Tem. Um beijo, Neide. Gostaram de conhecer a Neide? Incrível essa mulher, né? Poderosa, corajosa, forte, determinada. E o resultado é esse. Muito lindo, né? O relato que ela trouxe. Então, depois de um ano indo na emergência pediátrica várias vezes por mês, filho faltando à escola, não aguentava mais ver a criança doente. Nossa, estou até com calor. Depois de farmácia natural, reverteu completamente essa situação. Então, é muito impressionante. Até eu fico impressionada. É emocionante demais. Espero, então, fechamos com chave de ouro, né? Essa semana, com essa super história aí da Neide e do Samuel. Espero que sirva de inspiração para que vocês ultrapassem a barreira do medo, implementem aí o método Farmácia Natural aqui no desafio. E quem quiser ir a fundo e realmente ver essa transformação, está convidada já para estar na comunidade Farmácia Natural, para estar junto de mim, do Vicente, do Ricardo, da Neide, do Samuel, de todas essas mães que vocês conheceram essa semana. E que vocês vão conhecer mais mães ao longo da semana que vem, tá? Semana que vem, então, a gente vai continuar tendo essas lives especiais com as mães do Farmácia Natural. Então, aguardem aí, que de hoje para amanhã vocês vão receber a programação da segunda fase do Desafio Farmácia Natural. Amanhã tem novidade, então a gente vai ter programação também no final de semana. E lembrando que a comunidade Farmácia Natural, ela tem inscrições abertas o tempo todo. Algumas mães estavam perguntando aqui no chat, eu vi, né? Ah, como que eu me inscrevo? Quero saber como é que faz. Então, as inscrições estão abertas sempre, porém, de tempo em tempo eu faço uma promoção especial, né? Em geral, quando troca a estação, eu gosto de fazer, porque é o momento que as crianças adoecem mais, a gente fica mais no perrengue. Então, é a forma que eu encontrei de ajudar vocês, de apoiar as famílias nesse momento mais delicado. E aí a gente vai ter uma promoção especial primavera. Eu vou falar sobre como vai ser essa promoção na sexta-feira que vem, dia 1º de setembro, na aula do desafio que vai acontecer às 8 da noite no YouTube. Então, semana que vem, o foco do Desafio Farmácia Natural é na prevenção, no fortalecimento da imunidade da sua criança. Então, se nessa semana a gente falou sobre muitas doenças e desequilíbrios, né? A gente passou por 5 aí, gripes e resfriados, dor de garganta, sinusite, rinite, tosse, com mini-aulas, com lives. Na semana que vem a gente vai focar na prevenção, no fortalecimento da imunidade, porque as duas coisas são importantes e compõem o método Farmácia Natural. Então, eu vou compartilhar com vocês quais são os sabotadores da imunidade, quais são os ativadores da imunidade e como começar a montar a sua farmácia natural e implementar o método Farmácia Natural.
E no finalzinho vou falar sobre essa promoção especial para quem quiser entrar na comunidade Farmácia Natural e se juntar a mim, ao Ricardo, a Neide, a Tamires, a Stephanie, a todas essas mães maravilhosas, a Luanda, a Cíntia, a Jéssica, todas essas mulheres maravilhosas aí que vocês conheceram ao longo dessa semana, que são apenas algumas das mães que estão, das mais de 500 mães que estão lá na comunidade Farmácia Natural, tá bom? Então fiquem ligados, quem ainda não se inscreveu no desafio, se inscreva, o link está na bio. E se você já se inscreveu no desafio, se certifique que você está no grupo do WhatsApp. Quem manda as mensagens, avisando da programação, chamando para as lives e para todos os conteúdos, é o Ricardo, meu marido. Né? Somos nós dois aqui fazendo praticamente tudo. Então, ele no grupo do WhatsApp manda para vocês a programação, um grupo silencioso, tá? A gente não fornece as informações de vocês para ninguém, é só mesmo para a gente poder informar vocês de forma mais rápida sobre a programação e vocês não perderem a programação, que está bem legal, riquíssima, né? O que eu ofereço de forma gratuita é da mesma qualidade do que eu ofereço quando eu cobro, né? Então, vocês vão ver, quem entrar na comunidade, vocês vão ter essa percepção, tá? O que mais? Tem alguma dúvida, gente, aqui para a gente encerrar e descansar, né? Porque já são 9h15 da noite, quase. Eu vi mãe perguntando aí de asma, então quem está aí querendo saber sobre os cuidados naturais da Ayurveda que apoiam o tratamento da asma, eu convido vocês a irem lá no meu YouTube, o YouTube é Bia Carneiro também, e o Ricardo essa semana disponibilizou lá a aula de asma. Eu dei uma aula de asma há pouco tempo, alguns meses atrás, e a gente disponibilizou essa semana. Então é mais um presente que vocês estão recebendo essa semana, uma aula completa, tem mais de 1h30 de aula falando sobre asma, tá? Deixa eu ver. Aí, ó, Jaqueline falando, o filho dela de 3 aninhos estava com o nariz corizando, fez o método da cúrcuma para ele inalar e resolveu bastante, não coriza mais. Que bom, Jaqueline. Não, a cúrcuma é maravilhosa, porque ela é adstringente e, além disso, ela tem a qualidade de promover raspagem, né, dos excessos que estão presentes nos canais do corpo. Então, ela remove esse excesso de muco, de secreção, é muito legal. Boa noite, gente. Tá bom? Tô vendo aqui se tem alguma dúvida. Vou comprar um caderno para anotar tudo. Boa, Gisele. Quem ainda não tá aí com papel e caneta, caderninho anotando, compra para a semana que vem. Porque semana que vem vai ser intensivão de imunidade, hein? Por favor, tá? Pati, Viana, tem receita no Farmacinha para pós-cesariana? Tem. Tem sim. Vocês vão saber na promoção, tá? Sexta-feira. Eu fiz um curso, gente, Farmacinha Natural para gestantes e pós-parto. Gestação e pós-parto. Na sexta-feira eu vou falar mais sobre ele. Então, para as mães que estão grávidas, para as mães que estão no pós-parto, vocês vão também poder se beneficiar. Cheguei no final, mas sei que é maravilhoso estar com vocês. A Natália aqui falando. Perdi a live da tarde, fica salva? Sim. Cleane, tá salva aqui no Instagram, tá? Só você pegar, assistir. Essas lives todas do desafio vão ficar disponíveis até o dia 3 de setembro, mas não demora, porque até 3 de setembro vai ter muito mais live, muito mais conteúdo. Então, se acumular, pode ser que você não consiga assistir tudo, tá? A Vânia aqui falando como é gratificante quando a gente tem conhecimento. É isso aí. Pigarro na garganta, tosse produtiva ou seca, você tem que observar. Produtiva é quando tá, né? Porque o pigarro ele pode ser porque tá muito seco, aí fica com aquele pigarrinho. Quem chegou no final, a live vai ficar salva. Muito boa live, Bia, adorei. A Gomes Daia falando. Que bom que vocês gostaram, tá, gente? Exemplo de mãe, a Neide, a Evelyn falando aqui. A Maria Graças falando, Bia, pode colocar o sal comum no lugar do sal rosa na cúrcuma para fazer o gargarejo? O ideal, se você for usar o sal sem ser o sal rosa, é que seja pelo menos o sal marinho. Evita o sal refinado, tá bom? O xarope
ensinado hoje, na mini aula de hoje, deixa guardado fora da geladeira? Isso. O meu já está pronto. As crianças tomaram de boa. Que bom, Evelyn. Deixa fora da geladeira e ele num pote limpinho, de vidro, ao abrigo da luz, tá? Então não pode pegar luz. E aí ele dura pelo menos 6 meses, tá? A Ana falando que vai entrar também, só esse ano gastou R$ 10.000 em exames médicos e internação com a filha. Caramba, Ana, vem pro farmacinha. Tenho medo da pimenta preta. Por que, Ana Gomes? Não tenha. Não tenha medo da pimenta preta. A Cabral Lucimara falando que bom, vou aderir para o meu filho. Só fico um pouco preocupada e com medo por causa da asma. Mas a Neide, o filho dela tinha asma, gente. Por que você está com medo? Qual o problema da asma? Os cuidados de farmácia natural, eles são complementares aos cuidados do pediatra. Conversa com o pediatra, não é para substituir, tá? Percebam, a Neide não substituiu. Todas as mães que eu trouxe até aqui, ninguém substituiu. Todo mundo fez falando com o pediatra, isso eu sempre falo, tá? E segundo, é complementar. O que acontece é que quando você começa a utilizar o método farmácia natural, o pediatra deixa de prescrever esses medicamentos porque eles passam a ser desnecessários. Se você aplica o método, você tem sucesso, tá? E aí você não vai precisar dar os remédios da farmácia para a criança. O pediatra não vai mais prescrever porque não vai ser necessário. Sua criança, se ela adoecer, ela vai se restabelecer muito rápido. Porque, vocês viram o exemplo da Neide? Nariz, apareceu uma coriza, eu já faço alguma coisa, eu já dou um chazinho, eu já dou uma cúrcuma com mel, eu já mudo a alimentação do café da manhã. Percebe a diferença? Quando a gente não tem um método, o que a gente faz? A criança acordou com o nariz escorrendo. Fica só observando. É o que eu fazia antes. E é o que eu vejo que as mães também, antes do método, faziam. Né? Fica só observando e aquela situação vai só piorando. Não muda a alimentação, não muda nada, né? A Maria Graça aqui. Já anotei todas as receitas no caderno. Muito bom. Adoro essas alunas CDFs. Saúde não tem preço. É isso aí, Evelyn. Samuel tem quantos anos? Ele tem 7, tá? Que Deus proteja Samuel. Também faço votos, muitas bênçãos para o Samuel, para a Neide, para a família toda. Açúcar demerara também é bom? Sim, podem usar açúcar demerara. Bom, gente, vamos encerrar, porque senão a gente fica aqui até amanhã, né, conversando de lero-lero. Mas já tá tarde, já são 9h20 da noite. Precisamos descansar. Se eu deixei alguma pergunta sem responder, peço desculpas, mas infelizmente não dá para dar conta de todas as perguntas. Deixa eu ver só essa última aqui. Minha filha operou de adenoide, mas ficou pior. O que fazer para melhorar a respiração? Essa pergunta da Gabriela é importante, principalmente pelo que ela fala aqui, ó. A filha operou de adenoide e piorou. Então tem que ter muito cuidado, gente, com essa decisão sobre a cirurgia da adenoide, conversar bastante, não só com um pediatra, não, mas vai em outros pediatras, ouça diferentes opiniões, tá? E só para falar um pouquinho sobre isso, porque isso é uma dúvida muito comum, essa questão da adenoide e das amígdalas aumentadas, a adenoide da sua criança, se ela está aumentada, primeiro que toda criança tem adenoide, acho isso importante a gente saber. Segundo, toda criança tem uma adenoide aumentada em relação à adenoide de um adulto, por exemplo. Então, isso é a segunda informação importante. Terceira informação importante. Se a sua criança está com a adenoide aumentada acima do que é o normal para uma criança, isso pode acontecer por 3 razões. Uma infecção viral, uma infecção bacteriana ou uma alergia. E o que as pesquisas modernas indicam, não é nem a Ayurveda que fala isso, mas pesquisas da ciência moderna falam que há uma relação bem próxima de adenoide aumentada com rinite alérgica. Então, é bem comum para as crianças que têm essa adenoide aumentada de forma mais crônica, né? Que essa criança tenha rinite alérgica ou alguma outra alergia. Então, vale a pena investigar. Antes de remover a adenoide, investiga se a sua criança tem rinite alérgica e aí trata a rinite. Cuida da rinite, que automaticamente você vai estar cuidando da adenoide.
E aí, a Gabriela está perguntando o que fazer para melhorar a respiração. Eu precisaria ter mais informações. O que está acontecendo com a respiração da sua criança? Se você quiser, depois pode me mandar pelo direct. O que é bom para cortar o catarro e a sinusite? Graciela, assiste a aula. A gente falou sobre isso a semana inteira. Tem aula de sinusite aí no Instagram, tá? Para vocês assistirem. Tá bom, gente? Então, boa noite para vocês. A Euzenir aqui, boa noite. Primeira vez que entro na live. Foi indicação de uma amiga e já gostei do conteúdo. Que bom, Euzenir. Alzenir, desculpa. Seja bem-vinda. Boa noite. Qualquer idade que pode começar a farmacinha, a Ariadne perguntando, a partir da introdução alimentar, tá? Quando a gente começa a dar os outros alimentos para a criança, além do leite materno, você já pode usar, mas é sempre, sempre importante consultar o pediatra antes, especialmente bebês, crianças muito pequenininhas. Se o pediatra estiver de acordo, porque pode ser que o pediatra tenha uma outra opinião, tá? Mas eu, por exemplo, quando meu filho fez a introdução alimentar, seguindo a própria orientação da nutricionista, do pediatra, a gente já usava todas as especiarias, ervas. A única coisa que a gente não usou com ele foi o mel, até ele completar 2 anos. Que o mel realmente é contraindicado. Tá bom? Então, um ótimo final de semana para vocês, todas, para as suas famílias. E aguardem aí os informes sobre as programações dos próximos dias. Um beijo grande, fiquem bem. Alzenir e todas que entraram aí nessa live hoje pela primeira vez, essa live faz parte do desafio Farmácia Natural, que começou essa semana na segunda-feira e acaba no dia 3 de setembro. Então, se vocês ainda não estão inscritas, se inscrevam. O link está na bio aqui do meu Instagram. É gratuito, é online. E semana que vem ele vai estar todo focado em prevenção de doença nas crianças, então fortalecimento da imunidade. Essa semana a gente focou nos cuidados naturais para as doenças comuns da infância. Então, todos os cuidados que a Ayurveda recomenda de apoio, né, ao tratamento dessas doenças comuns da infância, gripe, resfriado, rinite, sinusite, tosse, dor de garganta. Ainda liberamos uma aula extra de asma lá no YouTube. E semana que vem é prevenção. Então, quem não está inscrita, se inscreva. Não perde essa oportunidade, o link está na bio, é gratuito. E ao se inscrever lá no desafio, lembra de botar o seu celular para você entrar no grupo do WhatsApp, onde o Ricardo, meu marido, vai estar compartilhando com vocês as informações e a programação dessa segunda fase do desafio Farmácia Natural, tá? Então, amanhã já vai ter programação, então não demora. Boa noite. Tchau, tchau, gente.